Pode sentar. Então, meus amados irmãos, quantas lições nós aprendemos nas orações da Santa Missa. Começa com o introito dizendo que o Senhor é meu escudo, a minha proteção. De quem que eu vou ter medo? Se Deus nos protege e a gente tem que estar com Ele, a gente não precisa ter medo. Nessa doença, Covid-19, os médicos dizem que morre muito mais gente de medo do que da própria doença, que ficam apavorados com a situação. Não devemos ter medo, devemos ter todos os cuidados para não pegarmos o contágio, mas temos confiança em Deus também e não ficarmos apavorados. São Paulo, na epístola, tem aquela frase bonita: não tem comparação os sofrimentos que nós passamos hoje com a glória e a felicidade que vamos ter no céu. Por isso que aqui a gente leva a nossa cruz, pensando que um dia todas as nossas lágrimas vão ser enxutas. Aqui que é tempo de sofrimento. Aqui nós temos que levar a cruz. Nosso Senhor disse: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz cada dia. A palavra é essa, cada dia, e siga-me. A cruz do cumprimento do dever, a cruz de acordar cedo para vir à missa, a cruz de acordar cedo para trabalhar, a cruz do próprio trabalho. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Então, o trabalho da dona de casa, que levanta antes até de todo mundo para preparar o café do marido, a roupa das crianças, tudo isso. E agora, então, em tempo de pandemia, que não tem aula presencial, se Deus quiser, vão começar pouco a pouco, mas os pais têm que ficar com as crianças, têm que ensinar, têm que ver se estão fazendo exercício, se estão estudando, se estão prestando atenção. Tudo isso é trabalho, tudo isso é cruz, tudo isso é sofrimento. E a gente tem que aceitar. Não, Santa Teresa dizia: a cruz só é pesada para quem a leva revoltado, mas quem a abraça, ela fica leve. Nós devemos então abraçar a cruz que Deus nos dá. As doenças, as separações, isso vai acontecer na vida. Alguém de nós vai ficar doente, alguns dos nossos vão ficar doentes, vão morrer, vamos perder nossos entes queridos, nós vamos ter problemas, tudo isso. Mas então São Paulo diz: não tem comparação com a felicidade que nos espera no céu. No céu, nosso Senhor diz: vou enxugar todas as vossas lágrimas. Não vai haver dor, sofrimento, doença, separação, nada disso. Então vamos esperar o céu fazendo bem aqui. Esse é o caminho que a igreja nos ensina. A igreja é o caminho do céu, com a sua doutrina, seu ensinamento. Nosso Senhor nos ensina na igreja. Foi muito simbólica essa passagem aí do Evangelho, quando Jesus começou a ficar cercado pela multidão na margem do lago de Genezaré, também chamado Mar de Tiberíades. É um lago bem grande. Ele tem 10 quilômetros de largura e 20 quilômetros de comprimento. Ele é formado pelo Rio Jordão, que nasce lá nas colinas de Golã e vem descendo, forma esse lago de Genezaré, que fica ali na Galileia, continua o seu percurso, o Rio Jordão, que é a grande fonte de água da Terra Santa, e depois morre no Mar Morto, lá embaixo. Então, Jesus estava ali na margem, é um lago muito calminho. De vez em quando dá uma tempestade, mas ele é calmo, é um lago. É chamado mar, mas ele é um lago. Então, Jesus estava ali cercado pela multidão e viu duas barcas ali perto da margem e entrou numa delas. Qual? A de São Pedro. E da barca de São Pedro o povo ficou sentado ali na areia e Jesus ficou ali sentado pregando ao povo. Isso também é simbólico. Nosso Senhor prega até hoje da barca de São Pedro, através do Papa, dos bispos, dos sacerdotes. É a igreja que continua nos ensinando o caminho do céu. É a igreja que continua nos mostrando o que fazer, os mandamentos. Através dos sacramentos nos dá a graça de Deus, o batismo, a crisma, a confissão, que nos perdoa os pecados, a comunhão, a Santa Missa, todos os sacramentos, o matrimônio. A igreja dispensa os sacramentos, que é a graça de Nosso Senhor, que conquistou para nós na cruz, e
nos ensina o que nosso Senhor nos ensinou. Por isso que nosso Senhor deu essa ordem à igreja: ide, fazei discípulos entre todas as nações, ensinai tudo o que eu vos ensinei. É o que a igreja faz e deve fazer sempre. Então, é da barca de Pedro, não é de outra barca. Que aparecem muitos pregadores de todos os lugares, mas não foram enviados por nosso Senhor. Nosso Senhor enviou a São Pedro, os apóstolos e seus sucessores, que estão na Igreja Católica. Historicamente se pode provar isso. E nosso Senhor ali ensina, aqui nosso Senhor ensina o caminho do céu. Quem está na Igreja Católica fica tranquilo, porque está recebendo o ensinamento da barca de Pedro, o ensinamento de nosso Senhor. Quando terminou a pregação, Jesus falou para São Pedro, que era pescador. Ele era pescador ali daquele lago de Genezaré, daquele lago da Galileia. Ele tinha uma companhia de pesca, cujos sócios eram Tiago e João. Ali até hoje dá muito peixe. Quando a gente vai lá, come um chamado peixe de São Pedro, ele serve no restaurante. Olha, esse aqui é o pescado no mar da Galileia, chamado peixe de São Pedro. A gente, quando vai de barco, vai até o meio. Eu já fui lá e celebrei a missa no meio do lago de Genezaré. É bem calminho. Eles desligam a barca, motor, e a gente pode celebrar ali com muita calma. Então, nosso Senhor falou: vai lá mais profundo, leva essa barca profundo. Agora, joguem a rede. São Pedro objetou o que nós às vezes fazemos: Senhor, nós somos pescadores, profissionais, eu conheço isso aqui. Nasceu ali, eu conheço isso aqui. Não dá peixe. Hoje, não era dia de peixe. O pescador sabe dia que dá, dia que não dá, não é? E nós pescamos a noite inteira, que é a hora que dá mais peixe. E não pegamos nada. Não pegamos nenhum peixinho. Mas, aí vem a palavra: sob a tua palavra vou lançar a rede. O Senhor está mandando. Tem muita diferença entre pescar sem nosso Senhor e pescar com nosso Senhor. Tem muita diferença entre trabalhar sozinhos e trabalhar com Deus. Por isso Santa Teresa dizia: eu igual a zero. Eu mais Deus igual a tudo. Claro, se nós estamos com Deus, nós podemos tudo, mas tem que estar com Ele. Uma vez foi um grupo falar com o presidente americano, acho que foi Abraham Lincoln, falar com ele: olha, Deus está do nosso lado. Ele falou assim: será? Eu quero saber se vocês estão do lado de Deus. Isso é que é importante, não é só Deus. Nós estamos do lado de Deus, nós estamos fazendo o que Deus manda, Deus estamos seguindo. Pois bem, ali nosso Senhor falou: joga a rede para o lado direito. Mas Senhor, nós já trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas como o Senhor está mandando, sob a tua palavra vou lançar a rede. E lançou, e não conseguiu nem puxar, tal é a tamanha quantidade de peixes, que a rede estava se rebentando de tanto peixe. Tiveram que chamar outras barcas, os amigos, ali, no caso João e Tiago, e encheram 2 barcas de peixes. São Pedro ficou encantado e meio apavorado, e caiu de joelhos diante de Jesus: Senhor, eu sou um grande pecador, não fica perto de mim não. É aquilo que a gente sente, né? Deus, nosso Senhor, é tão grande. Ele faz isso todo dia. Quem é que multiplica os peixes do mar? É nosso Senhor. Quem é que multiplica as plantações, o trigo, do pão que nós comemos, o arroz, o feijão? É Deus. Por isso, aprendamos a trabalhar com Deus. Como? Com a oração, com a reta intenção, cumprindo a lei de Deus, o nosso trabalho. Aí é trabalhar com Deus. Senão nós trabalhamos sem Deus, como lá o Salmo diz, né? Se Deus não construiu uma cidade ou uma casa, em vão trabalham os construtores. Se Deus não vigiar a cidade, em vão trabalham as sentinelas. Deus toma conta através do nosso instrumento, através da nossa reta intenção e nossa união com Deus. Aí chegaram até a margem e nosso Senhor falou o quê? Aí vem o chamado, a vocação. Vocare do latim quer dizer chamar. Então nosso Senhor disse: deixa tudo aí, vinde após mim, e de agora em diante sereis pescadores de pessoas, não de peixe mais. Claro, a igreja pesca almas, né? Pessoas,
Vocês por aí estão na rede, né? Hoje. Estão na rede. Na rede de Nosso Senhor, né? Nós viemos pescar pessoas, almas. Então, a função da igreja é pescar almas. Então, os apóstolos são pescadores de almas. É a vocação do sacerdote, daqueles que ajudam o sacerdote, dos catequistas, dos diáconos, da igreja toda, do Papa, dos bispos, é lançar a rede nesse mundo. E como disse bem o Papa São João Paulo II, vamos para lugares mais profundos, vamos mais profundo do lago, vamos pescar as pessoas, porque hoje, antigamente a igreja era um ponto de referência, todo mundo vinha. Hoje, nem tanto, nem todo mundo vem à igreja. É preciso a gente ir lá. Pena que essa pandemia causou muitos obstáculos, mas é preciso ir lá onde eles estão. A gente vai na favela, a gente vai nos condomínios, é lá que o povo está. É preciso lançar a rede nesses lugares para pescar. Então, Nosso Senhor nos convoca, e não só os padres, os bispos, os catequistas, cada um é pescador também de Nosso Senhor. Cada um pode pescar o outro. Quem sabe muita gente vem à igreja porque o colega de trabalho o convidou, ou por causa do bom exemplo daquela pessoa no seu trabalho, sem precisar falar muito. Ele é pescador com a palavra, com o exemplo, com o caráter, com a sua personalidade cristã. Aí muita gente virá para o Nosso Senhor. Vamos pedir ao coração de Jesus, tão cheio de amor por nós estamos no mês dele, que nos ensine isso. Vamos pedir a Nossa Senhora, nossa mãe, vamos pedir a São João Batista. Essa semana, dia 24, é a festa de São João Batista, aquele que preparou o povo para a vinda de Nosso Senhor. Que nós vivamos sempre na sua graça, no seu amor, na oração com Deus, para um dia estarmos com Ele no céu. Amém. Cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão de fé.